Firmeza, brandura e alegria. Quem fala isso sempre é o Caboclo Mata Verde, tá? Sempre fala isso é o Caboclo Mata Verde. Ele sempre fala. Procura seguir sua vida sendo firme, né, nas suas atitudes. Eu botei até em vermelho para representar o primeiro grau, né? Qual é o primeiro grau? Ogum, né? Aquele é o guerreiro, aquele que vai em frente, é firme. O branco de brandura eu botei porque pensei no 6º grau, que é de Oxalá. Ele tem uma brandura, né? Uma pureza, né? Tá? E alegria eu botei em amarelo porque é a cor do 3º grau, que significa expansão, alegria, que é de Ansan, tá? Mas essas 3 palavrinhas, essas 3 qualidades, né? Isso aqui é muito importante, tá? É muito importante para que a gente possa sair bem sucedido no Arapé, nesse caminho da espiritualidade, tá bom, gente? Então a gente não pode esquecer isso, e eu quis iniciar esse curso falando exatamente sobre isso daí, tá? Lembrando aos abarés, né, sobre isso daí. Eu também coloquei uma reflexão voltada ao 7º grau, tá? Ainda está no início do curso aqui, mas que serve para todos nós, né? Mas quem está no 7º grau tem obrigação de entender tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Uma reflexãozinha, então eu vou fazer uma leitura, tá bom? Que eu acho que a maioria já deve conhecer esse texto. Esse texto trata sobre a brandura, tá? O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na noite anterior, uma forte tempestade havia caído na região. E havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho. A certa altura, os 2 foram obrigados a saltar o tronco de uma grande árvore que havia tombado e expunha um emaranhado de raízes retorcidas. Há certas coisas que não compreendo, disse o discípulo. Como é possível que uma árvore tão forte, com raízes assim tão robustas, tombe por causa da tempestade, enquanto outras plantas, né, frágeis, continuam de pé? O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor, como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes, disse ao discípulo: vê aquela moita de bambus ali adiante, na margem do caminho? Sim, eu vejo, né? Aí o mestre falou: durante as grandes tempestades, as varas do bambu se agitam de um lado para o outro. Chegam quase a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas quando a tormenta passa, estão novamente como sempre estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse acontecido. O discípulo contemplou a moita a alguns metros de distância. Por um instante, o discípulo completou a moita a alguns metros de distância. Por algum instante, lembrou-se das pescarias que fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu. Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar, quando um peixe grande abocanhava a isca. O peixe puxava a varinha, entortava, mas não quebrava. O mestre continuou: já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à tempestade, porque seu tronco, grosso e rígido, era incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo muitas folhas e galhos, até que um dia não pôde suportar seu próprio peso e sucumbiu. O discípulo, já habituado com as parábolas do mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o ensinamento que estava por vir. Assim também é com os homens, prosseguiu o mestre. Há os que procuram resistir às tormentas da vida e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem mudanças, mas continuam inteiros. Aí um destaque aqui no texto.
Os primeiros temem as tempestades, mas não conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as tempestades são inevitáveis, mas não as temem. Né? Então é uma reflexão importante, principalmente para quem já está no 7º grau. Tem obrigação de entender bem esse texto, procurar ter um comportamento dentro da vida, né? No que o mestre ensina aí, tá? Que é muito, muito importante isso. Tá bom, gente?